enérgico nesse sentido. E dentro dessa ótica, ontem o Fortaleza definiu, foi logo tudo, né? E é interessante porque ontem surgiram muitas informações e eu falei aqui no Jogada Primeiro Tempo exatamente o que estava acontecendo, Denise. Pontuei que o Marcelo Paes não tinha respondido a SAF ainda, estava esperando para responder e isso ainda não aconteceu oficialmente, né? E também pontuei que o Palermo já tinha recebido a contraproposta do Fortaleza e ele tinha ficado de dar uma resposta. E ele deu essa resposta ontem falando: não quero permanecer, quero ir para um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, de antemão, acho que para o torcedor tricolor, Denise, ontem foi uma dessas situações da ficha de Série B caindo, né? De, poxa, a gente fez tudo, a gente ofereceu o mesmo salário para o Palermo e mesmo assim ele não quis. Porque é o projeto pessoal de cada um, dentro da ótica da carreira dele. Ele preferiu ir para um time que estava na primeira divisão. Ele ainda não anunciou onde é que ele vai, né? Mas ele sinalizou isso realmente aos dirigentes do Fortaleza. A gente sabe que ele tem sondagens aí do Remo e também do Internacional. Então essa é a ótica. Fortaleza define o seu treinador, Thiago Carpini, que é um profissional que esteve no Juventude, no Vitória, no São Paulo. Se colocava, na reunião, o Carpini falou para o Fortaleza que ele se considera um profissional de Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Ele não se considera mais um profissional que está na prateleira da Série B. Mas ele ouvindo a proposta do Paes, né, junto do Departamento de Futebol, ele acredita no projeto Fortaleza. Falou: vocês lutaram muito até o fim, eu acompanho o projeto de vocês, e o Fortaleza prometeu, Denise, manter uma base desse time titular. Uma base desse time titular. Então, aquela informação, né, aquela ideia que a gente tinha de sair todo mundo ali, né, Denise, estou começando a achar que o Barreiro vai ficar. Por que, Alexandre? Porque esse é o burburinho que a gente tem escutado quando conversa com o pessoal do futebol. A gente vai deixar uma base forte para subir na Série B. Foi isso que foi dito, né? Se falou em 18 saídas... O contrato do Barreiro vai até quando, hein, além mesmo? Até 2027, Denise. Ah, tá. Se falou muito se falou, né, e essa informação que o clube passou para mim, que seriam 18 saídas. Mas 18 saídas ainda mantém 20 jogadores. Sim. Ou seja, Denise, sai menos gente do que fica. Então não é uma reformulação tão profunda pesada, né? como se imaginava inicialmente. Fortaleza vai lutar, né, para ter uma folha salarial um pouquinho maior e vai manter alguém. Desculpa, Ale, rapidinho. E aí, você acha que nessa perspectiva, né, nessa visão de manter pelo menos essa base, é para dar um indício que vai iniciar bem assim com o Carpini? Porque eu tenho uma visão também, Ale, até compartilhando aqui para complementar teu raciocínio, que se tirar essa história de fazer limpa em elenco e começar do zero, eu acho que não seria uma boa. Manter essa base, pelo menos como você está dizendo aí, uma tendência, por exemplo, que o Barreiro permaneça, a gente já vê uma luz no fim do túnel, uma perspectiva boa de um trabalho a ser realizado, não? Tecnicamente, né, o Fortaleza tem muitos jogadores, alguns não estavam rendendo tanto na primeira divisão, mas é fato que podem contribuir com o clube na Série B, né, que o nível é diferente, a competição é outra, a gente sabe disso. O grande detalhe dentro dessa ótica, né, é entender o interesse do Fortaleza, porque necessariamente o clube falar, né, que quer manter o Barreiro, o próprio Herrera, por exemplo, né, é uma coisa, agora o jogador desejar permanecer é outra. Então, o que passa a mensagem, Denise, no fim das contas, é que o Fortaleza entende que ele terá um time forte para lutar pela Série B. E ele se coloca, né, esse é o discurso que eu ouvi do próprio cúpula do futebol do Fortaleza, eles querem chegar muito forte na Série B, porque houve o rebaixamento, se compreende que errou muito ao longo do ano, né, a gestão do Fortaleza, foram muitas tomadas de decisões equivocadas, mas terminou lutando muito, e eles querem sair o quanto antes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Denise, dos nomes que estavam no mercado hoje, né, o Fortaleza, por exemplo, olhou para o Carpini e disse: ele tem um perfil agressivo de ofensividade. É um técnico equilibrado, né, faz times organizados, mas ele tem um perfil ofensivo. E o Fortaleza quer fazer uma Série B ofensiva. Ele quer realmente lutar pelo acesso o quanto antes. Então, vai trabalhar para manter os seus principais jogadores e trouxe um técnico que dos nomes no mercado tem um pouco desse perfil. Eu acho que o torcedor no geral, Denise, inicialmente não gostou, porque ele queria que o Palermo ficasse, a permanência do Palermo, a identificação, até o trabalho bem executado. Até pelo recorte dos últimos jogos que foram bem. Faz 5 anos que o Fortaleza não tem um técnico brasileiro, né? Fortaleza teve muito sucesso com o Vojvoda, com o Palermo, etc.
Agora a grande questão, Denise, é entender onde o clube tá, né? E aí das opções que o clube poderia escolher. Porque muita gente diz assim, não queria esse não, eu quero fulano de tal. Mas o profissional muitas vezes não quer estar na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Carpini, ele aceitou o projeto. Um projeto de vida, né? Também o Palermo está tendo a primeira experiência no Brasil, né? Que é dar continuidade a esse trabalho. Eu compreendo, assim, essa decisão, assim, acho totalmente natural. Quer fazer um plano de carreira e na Série B fica difícil para ele fazer um plano de carreira com tanta visibilidade, se tiver já convites, né, para a Série A do Brasileirão, né? Não tem outro questionamento não, gente. Então, bola pra frente, desejar boa sorte e desejar boa sorte também para o Carpini que chega nesta missão. João Bandeira, Carpini tá na tela. O que é que você achou do homem, João Bandeira? Decisão da diretoria tricolor. João Batista. Quem diabo é João Batista, baitola? Errou! Ninguém acertou! Como é o nome dele? Esse cara é desenrolado, viu? Eu tô dizendo Vocês que viram a que eu gente tá apresentei melhor. ele aqui a vocês aqui naquele dia aqui, né? Fala. Olha aí, João. Que Bom dia, diabo é Denise. João Tudo bem, Batista? Denise? Muito bem, Thiago. Bom dia, Denise, Alexandre, todo mundo ligado aqui no nosso Jogada Primeiro Tempo. É isso, ontem nós tivemos um quinto movimentado, né? À noite, Fortaleza fez uma rápida movimentação de mercado, anunciou a saída do Palermo, instantes depois já anunciou a contratação do Thiago Carpini, e eu acho que isso dá um recado muito claro. É um Fortaleza que mostrou organização. Mostrou organização no sentido de que a saída de um treinador e já de bate-pronto o anúncio de outro é de um time que, mesmo com o rebaixamento, mesmo entendendo que o lado financeiro vai sofrer uma perda muito grande para o próximo ano, mantém uma base estrutural de organização. E eu não falo de CEO A ou B, se fica, se sai. É um modelo que, independente de Marcelo Paes, independente de conselho da SAF, o Fortaleza está muito estruturado de organização de mercado. Ele dá um claro sinal para o mercado e diz assim, olha, o meu planejamento para 26 já começou. Começa a partir do momento que você diz assim, Palermo, a oferta salarial é essa, o nosso plano é esse. Você aceita ou não? Não aceito, obrigado, tudo bem, siga a sua vida. Vamos lá, Carpini, chega, o plano é esse, a organização é essa. Porque agora já começa o planejamento muito tranquilo de você ver o elenco que fica, de você dar nomes, se esse nome pode ou não chegar ao Fortaleza, se esse nome é viável ou não financeiramente ao clube. Então você abre um leque de possibilidades de organização muito tranquilo. Nós estamos falando dia 12 de dezembro e o Fortaleza já tem um treinador definido, já tem uma metodologia definida para jogar a Série B. Isso mostra uma organização. Você dá um passo à frente dos seus concorrentes. Pelo menos de quem caiu, dos 4 clubes rebaixados, a gente estava vendo, Sport e Ceará ainda não tem treinadores, né? Então, assim, dos 4 que vão para jogar a segunda divisão no próximo ano, que foi conhecido na última rodada da Série A, 2 já tem treinadores e o Sport e Ceará continua ainda esperando por um nome de um treinador para começar o seu planejamento. No lado do Pecife é o contrário. O Carpini já chega hoje, 1h30 da tarde já está em solo cearense, se reúne com o staff, se reúne com a diretoria e vão planejar quem fica e quem sai. No meio disso tudo, e para complementar também o que o Alexandre estava falando sobre contratações, e aí me vem assim algumas coisas, né? Porque, por exemplo, Fortaleza ele vai precisar arrumar mercado para alguns jogadores. Os contratos são muito longos, né? Poucos estão encerrando agora no final do ano. Muitos vão até 2026, muitos até 2027. Fortaleza, em um outro momento, em uma outra condição financeira, entendia que era importante fazer aporte financeiro, comprar jogador e estender o contrato dele por 2, 3 anos. Era uma metodologia que aí vai ter que ser revista ou não para a Série B. Dito isso, tem algumas peças que você vai ter que jogar para o mercado. Vamos dar um exemplo? Daverson. Daverson faz parte do plano Fortaleza para a Série B? Não sei. Será que o jogador quer jogar a Série B ou ele acha que tem mercado na Série A? Tem mercado. Tem Se ele mercado, tem né? mercado, o Fortaleza vai ter que ir atrás de um negociar, clube que queira. Pagar pelo Daverson, acho dificilmente alguém vai querer fazer um Bancar. aporte. Então vai ter que emprestar. E essas condições de empréstimo? Ele fica com a metade, pagando a metade do salário, o clube outro. O Fortaleza vai ter um gasto de qualquer forma. Eu tô dando só o exemplo do Daverson. Você tem outros, né? O Martínez vai embora.
Não tem mais, não tinha espaço com o Palermo, provavelmente não vai ter. Como é que fica a situação, sabe de quem também, gente? Do Zé Wellison, hein? Mesmo caso, eu acho assim. Esse aí vai sair. Né? Vai sair, momento, né? mas Vai. assim, quando a gente fala, esse aí vai sair, beleza. Eu tô Porque falando de realmente custo. não, esse aí vai sair, mas pra onde? Como é? Que time está disposto a pagar por um jogador? E aí como vão ser as contas? Ou seja, é um baita de um trabalhão para um elenco de 28 atletas. Né? São 38. 38 atletas. A gente tá falando Sem contar os que retornam de É, empréstimo. que tinha um jogador lá que Cachoeira era. Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira. Nunca Quando nem eu vi, eu disse, tinha visto, rapaz, quem é esse rapaz? O Alexandre, não, ele foi contratado, mas nem aqui jogou. Então, Isso. assim, tem alguns abacaxis na mesa ali do Marcelo Paes e do departamento de futebol, que ele vai ter que... O que eu vou fazer com isso aqui? São 38 jogadores, contratos longos, que o Fortaleza vai ter que se reorganizar para ei, fulano, tu quer esse cara aqui? Eu pago a metade, tu paga a metade. Mas Ei. eu acho, viu, que esse trabalho, ele vai ser... É óbvio que é um trabalho difícil, porque são muitas pessoas, Sim. né? E aí o que você tinha como bônus se torna um ônus, né? Que é ter um contrato longo. Mas ao mesmo tempo, Denise, o fato de você ter o contrato desse jogador nas suas mãos é um indicativo de que você pode negociá-los da forma que você quiser. E eu acho que o Fortaleza não vai precisar oferecer os jogadores a ninguém. Os clubes já estão fazendo esse tipo de movimentação, né? De entrar em contato com o Fortaleza para sondar, para perguntar e tal. Porque a gente sabe, né? O time cai, mas o jogador sempre cai para cima. É muito difícil o jogador acompanhar o time na queda de divisão. Os jogadores, eles possuem, né, possibilidade de trabalhar em muitos clubes. E a gente precisa sempre lembrar que os times que estão subindo de divisão, eles agora terão um aporte financeiro maior. Então, o Coritiba está buscando o Tinga. O Tinga está reserva do Fortaleza. Se você assistir a temporada de 2025 do Tinga, com todo respeito ao capitão do Fortaleza, ídolo máximo, para mim, o maior jogador da história do Fortaleza. Mas se você assistir 2025 dele, Foi triste. ele não foi bem, Denise. Ele foi muito mal. Mas o Coritiba, que é o atual campeão da Série B, que é ele. Então esse para mim já é um parâmetro, né? O Pikachu também não teve um bom desempenho na atual temporada. Foi importante na história do clube, é também ídolo, é também capitão do time, mas foi um jogador que, olhando só para o 2025 dele, na Série A do Campeonato Brasileiro, ele também não se esteve bem. Mas aí o Remo já está interessado nele. Aí o Marinho, que também terminou o ano muito em baixa, sem ser utilizado, por muito tempo, nas últimas semanas, o Vitória estava namorando ali a negociação dele. Então esses jogadores, eles vão se inserir no mercado. E o contexto, como é outro, né? Mas quando a gente fala muito desses jogadores e procurar, né? Eu acho que hoje, o Fortaleza hoje ele tem que fazer um trabalho de entender quem segura, quem deve ficar, quem não deve, quem deve sair. Tem muito estrangeiro nesse bolo aí, né? Situação do Lucero, como é que fica? É alguma situação que tem que ser resolvida. O Lucero é oneroso para a folha salarial de Fortaleza. Terminar a temporada é muito em baixa, né? Muito em baixa mesmo. O Lucero, ele A tendência que vai dar é prejuízo. ele passa um 2025 muito aquém, Sim. né? A gente sempre falava aqui, cara, o Fortaleza nos melhores momentos tinha Pochettino e Lucero. Jogando bem, o Fortaleza conseguiu render. O Pochettino até no final conseguiu render mais e o Lucero continuou em baixa. Então assim, o que vai fazer com o Lucero? Um jogador caro, jogador oneroso pro Fortaleza. E igual a ele tem muitos outros. Vamos acompanhar essa movimentação porque a gente fala muito em quem chega, e contratações e tal, mas eu acho que hoje o Fortaleza ele tem que entender e tentar mostrar pro torcedor quem é que sai, né? Quem são esses jogadores que vão deixar o clube e o que vai ser feito. Porque não esqueçamos, são ativos do clube. Fortaleza tem ativos, o Lucero é um jogador caro, né? Jogador caro pro clube, né? Que teria valor de mercado em outra situação. Então vamos acompanhar como é que esses jogadores ficam. O Martínez, é esse caso, citei agora há pouco. O jogador vai deixar o clube de toda forma porque não estava sendo aproveitado por ninguém. E tantos outros estrangeiros que estão no elenco. Vamos ver como é que esse Fortaleza se reorganiza. Do Lucero também, Denise, eu tenho certeza também que ele vai se inserir no mercado. Porque Brasileiro, você acha? Qualquer canto. Porque às vezes a gente vê esse movimento acontecer até com os nossos clubes. O clube contrata um jogador que não tá bem, mas olha o histórico dele, ele fez gol, mas ele não fez gol esse ano, mas fez gol ano passado. Sim. Um exemplo, né? E aí, Denise, ele indo muito mal, o Lucero foi muito mal na temporada. Muito mal, mas ele termina o ano como artilheiro do clube.
Ele ainda é artilheiro. O empresário dele ainda Aí você pode vê- encher o peito pra dizer assim, ó. Aí pra os você últimos ver o Pode fazer os nível- melhores momentos dele. Os últimos 3 anos ele foi Highlights. artilheiro do time. Ele foi, Denise. Ele foi artilheiro de 2023, 2024, Aí 2025. você vê esse ano como o nível do Fortaleza tava, né, amigo? Ele encerrou o ano com os 2 centroavantes fazendo muitos gols, os que não eram o Luceiro, né? O Bareiro fazendo gols e o Davidson também fez seus gols ali, Mesmo né? assim, não... Envolvendo ali a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito muito que o Luceiro tem... A possibilidade de saída dele é iminente, é a decisão correta, porque o salário dele, como Bandeira pontuou, Muito é alto. um dos mais altos do elenco. Ele tem contrato muito longo, ele não contribuiu absolutamente nada na etapa final. Mas isso é o que o torcedor do Fortaleza sabe e quem acompanha o Fortaleza sabe. Aí, no momento da negociação, o jogador teve problemas particulares esse ano, mas mesmo assim foi artilheiro. Vamos encontrar um novo caminho. Pode voltar para o futebol chileno, onde ele foi muito bem no Colo-Colo, Universidade Católica. Pode se inserir também no Campeonato Argentino. Eu sempre lembro isso. Em terra de mercado, até Machuca arrumou um time. Machuca foi pro campeão da Argentina, Denise. Ele foi pro campeão. Uma loucura. Do do Davidson tá futebol. no o Davi Luiz tá no Chipre jogando Champions League. Davi Luiz está Olha na aí. Champions League. O próprio Paul Fernandes saiu do Fortaleza e foi para um time argentino. Lá foi rebaixado também, né? Eita, Maria. Aconteceu isso. E aí, enfim, a gente sabe dessa ótica, né? É óbvio que não é um trabalho simples e que também você precisa, de alguma forma, tentar fazer com que esse ativo não seja tão desvalorizado, né? A reta final do Martinez é de um jogador escanteado completamente no elenco, né? Mas é um jogador que tem bagagem de Série A do Campeonato Brasileiro, pode se inserir em um time, né? O próprio cenário também envolvendo ali o Zé Wellington. E tem outra possibilidade de troca, Denise, que às vezes a gente não pondera tanto, mas às vezes, né? O jogador oferece um atleta e recebe outro, né? Eu vou lembrar aqui que o Fortaleza fez esse movimento com o Kusevich. O Kusevich chegou ao Fortaleza, o Fortaleza cedendo ali o Bruno Melo, né? Teve aquela troca e oferecendo um pouco de dinheiro também. Então isso pode também acontecer junto ao clube do Fortaleza. O torcedor Sei de pergunta uma aqui. coisa, Ah, a barca tem que ser grande, viu? A barca É? de